Olá, Deus abençoe, que tenhamos mais um momento aqui na presença de Deus e que esse momento sirva para nosso crescimento. Eu penso que se nós não buscarmos crescer a cada dia, melhorar a nossa performance diante de Deus, nós estamos perdendo tempo. Evangelho não é como um hobby. Se você tem um hobby, eu gosto de ouvir música. Se não ouvir a música, não é um problema, porque é só um hobby. O Evangelho não é um hobby. Nós temos que desfrutar, aproveitar e usufruir do tempo que temos exposto diante das coisas de Deus. Eu quero trazer um assunto. São coisas corriqueiras que às vezes acontecem na vida das pessoas, mas eu estava um dia desses vendo um vídeo, esses vídeos de reflexões que as pessoas fazem, achei interessante o texto ali. Naquele vídeo contou-se uma história de que um vizinho começou a dizer que o seu vizinho era um ladrão. Oh, meu vizinho rouba, meu vizinho é ladrão, meu vizinho é ladrão. Como desenrolou isso, a gente não sabe, mas o certo é que aquele vizinho caluniado foi preso. Foi preso. E depois de um certo tempo já preso, foi provado que o vizinho não tinha cometido nenhum crime. Quando ele saiu da prisão, ele pensou em processar o outro para ser ressarcido, vamos dizer, fazer justiça. E ali no processo de julgamento daquele que o havia caluniado, o juiz, antes de dar a sentença para esse caluniador, disse assim: olha, eu quero que você escreva tudo que falou do seu vizinho num papel, depois rasgue, pique pedacinhos pequenos desse papel e solte lá na rua de vocês. E depois volte para a sentença. Então assim foi feito. No outro dia, não sei quantos dias depois de rasgar o papel e jogar ali, ele volta lá. Quando o juiz foi falar com ele, disse: antes de você ouvir a sua sentença, eu quero que você vá e recolha todos os papéis, pedaços de papel que você espalhou lá na rua. Ele disse: ah, não, seria impossível. Impossível, porque o vento levou, quem sabe alguém pegou, não tem como. Então aquele juiz disse para esse homem: você não consegue desfazer aquilo que foi falado do seu vizinho. Ele havia alegado que, são uns comentários, só uns comentários. Pois é, mas você manchou a reputação do seu vizinho a ponto de levá-lo a uma prisão. Eu fiquei pensando naquilo, achei interessante, embora aquilo não fosse a Bíblia, mas não deixa de estar na Bíblia. Estava lendo as Escrituras, São Tiago capítulo 5, no versículo 9 diz assim: irmãos, não vos queixais um contra o outro, para que não sejais condenados. Interessante, não vos queixais um contra o outro, para que não sejais condenados. Já viu a vida das pessoas rixosas, queixosas, contenciosas, pessoas que estão sempre envolvidas em alguma coisa, em um problema, em uma contenda, uma discussão com esse, uma palavra com aquele outro e tal. Isso é uma chave de vitória que nós devemos entender. Eu fui procurar aqui qual é a pena para uma difamação, calúnia. Caluniar alguém falsamente é um fato definido como crime. E a pena é detenção de 6 meses a 2 anos
e uma multa. Na mesma pena incorre quem, sabendo falsa a imputação, a propaga ou divulga. Então, se uma pessoa fala algo errado de outra, e você não falou, mas divulgou aquilo, também está enquadrado ali. Você pode ter que pagar uma multa e pode ser preso de 6 meses até 2 anos de prisão. Veja uma coisa, isso nós estamos falando dentro da lei dos homens. Se dentro da lei dos homens, falar mal de alguém, caluniar essa pessoa, vai gerar uma prisão, pode gerar uma prisão, nós sabemos que estamos dentro de uma justiça muito falha, muito lerda, vagarosa, mas pode gerar, existe uma pena, existe uma criminalização disso. Medite uma coisa, espiritualmente, biblicamente falando, no reino de Deus, isso seria uma coisa que Deus permitiria passar? Se os homens acham que isso é mal, a ponto de dar cadeia para alguém, será que diante de Deus esse tipo de coisa passa impune? Qual a pena para essa transgressão? Para esse crime? Para não nos levaria a São Mateus, capítulo 5, não matarás, eu, porém, vos digo. Ao tomarmos as Escrituras, nós observamos que Deus considera tão grave esse tipo de coisa como matar. E as pessoas não atentam para isso, não tratam isso como um grande problema. Mas isso é um grande problema. Quantas pessoas perderam o conceito com outras por causa de uma difamação, por causa de uma calúnia levantada? Quantos pastores perderam o seu conceito com suas ovelhas, com pessoas que esse pastor, falo de mim mesmo? Quantas vezes ajudando alguém, quantas vezes sendo alguém dizendo, o senhor me ajudou muito, o senhor me ajudou a melhorar minha família, a alcançar isso, aquilo, outro, mas aí alguém vem e faz uma calúnia, uma difamação e corta esse conceito. Isso é um assassinato. Isso é matar uma reputação. Isso é eliminar, é tirar o apreço que alguém tem pelo outro daquela vida. Isso não tem uma pena? Isso não teria uma cobrança? Isso pode não ser desejado, mas tem. Portanto, a Escritura nos recomenda não ter queixa contra as pessoas para não ser condenado. Eu, às vezes, me apego a algumas coisas. Eu me lembro eu creio que aos Coríntios, capítulo 7 ali, quando fala do casal, São Pedro fala para que as vossas orações não sejam ouvidas. Se você tem queixas contra a esposa, se você vive uma vida de guerra, Deus não escuta a sua oração. No outro, Deus diz, se você faz isso, você será condenado. Então são coisas que às vezes as pessoas buscam demais um conhecimento, buscam demais vamos dizer assim, um jejum, uma oração para alcançar poder e esquecem-se de tomar alguns cuidados com o que fala. Alguém, aí eu me perdoe aqui, porque eu não gravo as chaves do Evangelho, quem sabe com o script. Eu deixo Deus me ajudar no fluir da meditação. Então, eu me lembrei de São Mateus, capítulo 7,
quando pessoas vieram a Jesus e disseram assim, Senhor, em teu nome nós fizemos maravilhas, nós expulsamos os demônios em teu nome. Então eu penso, eu creio aqui que pessoas buscaram a Deus por poder. Deus deu poder. Senhor, me ajuda, eu quero expulsar os demônios, eu quero curar enfermos. Maravilha, curou. Aí chega diante de Deus e diz, eu fiz maravilhas no teu nome. Olha, eu expulsei demônios, hein? E Jesus disse assim, a palavra diz, e eu vos direi abertamente, apartai-vos de mim, praticantes de iniquidade. O que é iniquidade? Aquilo que você sabe que não deve fazer e faz. A Escritura nos chama aqui. Queixas, contendas, calúnias, difamações. Creio que o próprio São Tiago fala da língua como um fogo, um pequeno fogo. Vamos pensar nas queimadas. Nós estamos vivendo um tempo agora de chuvas, né? Mas quando chega o tempo das secas, vem as queimadas. Olha, queimou a montanha inteira, queimou não sei quantos hectares de floresta. O que causou aquele fogo? Alguém diria assim, veio uma tocha de fogo e caiu naquele lugar. Não. É um palito. Um palito que nós chamamos, um palito de fósforo, uma pequena cabeça de milímetros de tamanho, incendiou uma floresta inteira. A Escritura compara a língua com esse pequeno fogo. Pequeno. E depois, a pessoa não será julgada pelo tamanho do palito, mas pelo tamanho do estrago. Aí é onde nós devemos atentar para algumas chaves do Evangelho que nos dão segredos de grandes vitórias. Refreia a tua língua. Guarde a tua língua. Cuide dos teus ouvidos para não passar para frente coisas. Quando for necessário, no meu caso, a minha posição diante de Deus, o exercer da minha função, requer que às vezes eu fale com as pessoas que foi dito que elas fizeram tal coisa. Quando eu vou falar isso, eu averiguei, eu busquei informações e digo, irmão, irmã, família, foi dito que você fez isso, isso e isso. Foi visto, eu sei quem são as pessoas. Eu nunca digo, a pessoa diz assim, pastor, vou falar para o senhor algo e gostaria que o senhor não falasse quem foi. Não me fale. Porque eu quero depois confrontar essa testemunha com aquela pessoa. Para quê? Para você não destruir uma reputação, mas o objetivo de quando chamamos alguém é para ajudar, é para tirar aquela pessoa daquela má reputação, daquilo que foi visto ser feito. Os olhos de Deus, tudo veem. Os ouvidos de Deus não estão tapados. Tudo, todas as nossas ações. Eu falei aqui sobre livros e livro da vida, não é? Se você não viu esse nosso vídeo, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Acompanhe as chaves do Evangelho. Não saberia, sim, exatamente, mas eu creio que nós temos mais de 80 vídeos de chaves que destrancam coisas dentro do Evangelho para te ajudar. Então inscreve no canal, ative o sininho, compartilhe o vídeo, mas ouça o que nós queremos te... Não estou trazendo uma nova religião, não. Eu estou trazendo Bíblia Sagrada para te ajudar, para mudar as nossas vidas. Por quê? Porque é meu interesse ter um povo preparado. Não que esse povo esteja debaixo do meu ministério e que entreguem seus dízimos e façam suas ofertas. Nós não pregamos por essas coisas, mas um povo preparado para o nome do Senhor, como disse São Paulo, para apresentar como uma virgem ao marido a saber a Cristo. Nós apresentamos as pessoas para Cristo. E eu quero ter a graça de apresentar pessoas que deixaram de ser
adúlteras, que deixaram de ser prostitutas. Eu quero ter a graça de apresentar pessoas, como eu já batizei, que deixaram de ser ladrões. Mas eu quero ter a graça de apresentar pessoas que largaram de caluniar, que largaram de difamar, de falar coisas que não tinham certeza daquilo, e mesmo que tinham certeza, não levaram aquilo adiante. Pelo contrário, chamam a pessoa, conversam com essa pessoa, às vezes chamam o ministério e conversam com essa pessoa, mas acabe com as contendas, acabe com os falatórios. Isso, guarde as minhas palavras, isso vai condenar pessoas. E pode condenar gente que aqui no âmbito igreja foi tido até como pessoa com dons. Em teu nome fizemos maravilhas. Quem fez maravilhas? Gente que não tinha dons, gente que não tinha autoridade, gente que não tinha poder? Não, gente que buscou poder e alcançou poder e teve dons e operou esses dons. Mas, diante de Deus, será considerado praticantes de iniquidade. Eu nunca vos conheci. Pensa nessa decepção. Quais iniquidades? Quais problemas? Quais coisas essas pessoas fizeram para chegar nessa posição? Então, ouça seu amigo aqui, ouça seu pastor aqui, ouça esse pregador, se eu não sou o seu pastor, quem sabe seja um pregador que você admira, me ouça. Larguemos essas coisas para não sermos condenados. Deus te abençoe. Se eu puder te ajudar, eu fico feliz. Se você puder me ajudar outros, eu fico ainda mais feliz. Compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que vai desfrutar desse conselho e vai melhorar a sua vida, e nós dois teremos ajudado, porque a Escritura diz que aquele que faz um pecador arrepender, que volta para o caminho, que se ajusta, além de salvar uma alma, cobre multidão de pecados. Deus abençoe. Até nosso próximo vídeo, se Deus quiser.